Olá, irmãos, desejo um sábado muito abençoado a todos. É um prazer estar convosco nesta manhã de sábado, assim mesmo à distância, mas estes são os tempos que vivemos e por isso saúdo a cada um de vós que nesta manhã aqui se encontram, ainda que atrás de um computador, mas com um espírito de adoração e no propósito de abrir a palavra de Deus, ter um encontro com o Senhor e também um encontro uns com os outros. Por isso é um privilégio para mim, mesmo desta forma, me encontrar esta manhã aqui neste distrito pastoral, portanto nas igrejas de Aveiro, onde estou por estes dias também reunido com os jovens a fazer a semana de oração, mas também, claro, nesta manhã a igreja de Sangalhos e a igreja em Vila Nova de Monsarros. Que a paz do Senhor esteja com todos vós. Pastor António Rodrigues dizia-me esta semana, durante os últimos dias, que estão a fazer este percurso na vida de Jesus, no fundo, através dos evangelhos, avançando no tempo e no ensino de Jesus, até finalmente chegarem àquela grande semana da paixão que culminou com a morte e a ressurreição de Jesus. E por isso, realmente é um excelente itinerário bíblico e de reflexão que vocês estão a fazer, e eu vou juntar-me a esse itinerário esta manhã, abrindo convosco a palavra de Deus. Vamos centrar-nos numa história muito relevante, neste caso uma parábola, uma história ilustrada, contada por Jesus, e vamos tentar tirar aqui algumas ilações, particularmente porque a parábola das 10 virgens, que vamos focar-nos em Mateus no capítulo 25, é uma parábola que realmente tem uma dimensão profética muito importante. E por isso ela tem um significado muito especial para o tempo em que vivemos, a igreja remanescente, no tempo do fim, num tempo que sabemos que antecede de uma maneira muito clara e próxima à vinda do Senhor Jesus. Ora, antes de lermos propriamente esta parábola, vamos situá-la juntos. E a parte mais importante para compreendermos dentro deste contexto onde ela se insere é que o discurso de Jesus, em Mateus 24 e 25, é um discurso extremamente importante, é mesmo, sem dúvida, um dos discursos mais importantes de Jesus. Aliás, é um dos seus últimos discursos, precisamente antes da celebração da Páscoa e desses dias finais da sua história em Jerusalém. E eu dizia, é muito importante porque o discurso profético de Jesus, que nós lemos em Mateus 24, onde muitas vezes nos centramos, claro, porque Jesus claramente aponta para sinais do tempo do fim, condições do mundo e critérios quase para entendermos o aproximar da sua vinda. E por isso é um texto que, obviamente, para uma igreja que profeticamente crê que estamos na última etapa da história desta terra, Mateus 24 é sem dúvida um capítulo importantíssimo, sendo que com alguma frequência distraímos-nos ao ponto de não perceber que o capítulo 24 de Mateus, ou o discurso que Jesus faz neste capítulo, na verdade, não se encerra no capítulo 24. Como sabem, os capítulos não foram divididos pelos evangelistas. O discurso vai até ao capítulo 25. E ele precisa de ser entendido como um todo. Como é que nós entendemos então este discurso profético de Jesus? Podemos simplificar assim. Até perto do final do capítulo 24, nós temos um discurso que aponta para sinais. Estes sinais estão relacionados com dois acontecimentos, como sabemos. Lembremos-nos que o discurso profético de Mateus 24 resulta de duas perguntas dos discípulos de Cristo. Quais foram essas perguntas? Só para recordar, eu estou aqui a fazer um contexto rápido. Mateus capítulo 24 diz que quando Jesus lhes disse, versículo 2, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada, isto porque ele e os discípulos olhavam para o templo e os discípulos chamaram mesmo a atenção de Jesus para a estrutura do templo. Quando Jesus faz imaginem esta dramática afirmação de que não ficará aqui pedra sobre pedra, isso obviamente suscita nos discípulos uma interrogação profunda. E eles vão fazer ou demonstrar essa interrogação então nas tais duas perguntas que nós lemos no versículo 3, que diz que, estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, primeira pergunta, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Ora, então Jesus, para responder a estas perguntas, ele vai num discurso onde, claro, os dois temas estão misturados, mas nós entendemos claramente
que Jesus vai falar sobre quando acontecerão estas coisas, e portanto aí é uma referência ao templo ser destruído e não ficar pedra sobre pedra. E a segunda pergunta, quando será a tua vinda e o fim do mundo, ou que sinal haverá? Esta é a pergunta concreta. E é por isso que nós vamos então encontrar o quê? Jesus a debruçar-se sobre os sinais profeticamente que apontam para estes dois grandes acontecimentos. Um que teria grande importância ainda naquela geração e, obviamente, a vinda do Filho do Homem, como Jesus a designava, a sua própria vinda, que depois ele também deu muitas indicações. Ora, nos dois capítulos de 24 e 25 de Mateus, nós vamos encontrar aquilo que podemos ter o entendimento de que o capítulo divide-se em dois grandes temas. Estes dois capítulos. O primeiro tema tem a ver com os sinais e as condições para que estes dois acontecimentos tenham lugar. E o segundo tema tem a ver com a preparação e a necessidade de preparação daqueles que vão viver os dois acontecimentos. Por isso é que, por exemplo, aqui a partir do versículo 16, Jesus começa então a focar-se na preparação para os acontecimentos que teriam lugar em Jerusalém, com a destruição do templo e a tomada da cidade pelos romanos, quando ele começa a dizer, os que estiverem na Judeia fujam para os montes, aquela célebre frase, ai das que estiverem grávidas ou amamentarem nesses dias, ou mesmo orem para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Então, aqui Jesus dá detalhes da preparação para que eles estejam atentos. Mas no que diz respeito, então, aos sinais da sua vinda, Jesus apontou uma série desses sinais, não me vou focar agora nisso, mas finalmente, portanto, no final do capítulo 24 e depois no capítulo 25, Jesus vai focar o seu discurso em quê? Numa exortação à preparação para a sua vinda. Poderíamos, por isso, em certo sentido, dizer que para compreendermos plenamente o discurso de Jesus, nestes dois grandes capítulos, precisamos de entender que mais importante para o crente do que um entendimento claro sobre os sinais é se o crente está preparado ou não. Ou seja, mesmo que eu não fosse capaz de entender com clareza os sinais da vinda de Jesus, mesmo que alguns deles, no momento em que aconteçam, sejam, por exemplo, difíceis de interpretar, há uma coisa que é certa, quer eu entenda, quer não entenda os sinais, se eu não estiver preparado para a vinda de Jesus, é irrelevante, na verdade, até que ponto eu sou capaz de entender e interpretar os sinais. Ora, então agora conseguimos entender melhor o contexto da parábola das 10 virgens. Na verdade, Jesus, nesta exortação à vigilância, ele vai fazer uma série de advertências. 3 delas são, aliás, através de parábolas ou mesmo metáforas. Jesus vai contar a parábola dos servos, dos 2 servos, e, portanto, um que recebe mais talentos que outros. E quando o Senhor volta à questão é o que é que fizeste com os talentos, vai contar a parábola das 10 virgens e depois, na parte final, vai usar aquela imagem dos bodes e das ovelhas que são separados, aí falando mesmo de uma forma clara da vinda de Jesus. Vamos então agora, neste contexto, entender melhor e refletir um pouco sobre a parábola das 10 virgens, porque trata-se de uma tremenda advertência à preparação e à vigilância. Vamos então ler agora sim, vamos ler juntos, capítulo 25 de Mateus, e vamos ler então os primeiros 13 versículos. Eu vou fazer a leitura, vocês podem abrir a vossa Bíblia, se já estiverem aí nos capítulos, ou então escutar. Mateus 25, vamos ler a partir do primeiro versículo. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós.
E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas com ele para as bodas, entraram e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. É uma história realmente tremenda. Nós temos ouvido muitas coisas sobre esta história. É uma parábola muito bem conhecida. Mas há algumas considerações que eu acho realmente muito importantes fazer. Reparem, irmãos, que nós temos consciência de que Deus deixou na sua palavra algumas revelações suficientes para nós entendermos de que no fim do tempo haverá um povo remanescente, um povo com certas características particulares que permitem identificar, distinguir o verdadeiro povo de Deus, o povo que aguarda e prepara o mundo para a volta do Senhor Jesus. Com certeza que nós, como crentes neste tempo da história e como crentes que pertencem à Igreja Adventista, talvez muitos dos que me ouvem serão membros da Igreja Adventista, outros, quem sabe, não, mas escutam esta mensagem e como adventistas conseguimos identificar um conjunto de características que nos permitem dizer que há uma identidade claríssima no povo de Deus que vive nesta terra no seu tempo final. Essas características estão definidas em Apocalipse, por exemplo, no capítulo 12, aqui estão que o dragão ira-se contra quem? Contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ou em Apocalipse 14, quando o povo que proclama aquelas grandes mensagens angélicas, esse povo, é aí, no seio desse povo, que estão a perseverança dos santos. Quem são esses? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Há características que identificam este povo de Deus remanescente no tempo do fim. Agora, há um alerta, ao mesmo tempo que estas características estão identificadas, a Bíblia apresenta-nos profeticamente alguns alertas e advertências extremamente importantes para o povo de Deus, para o remanescente que aguarda e se prepara para a vinda de Jesus. É por isso que eu hoje não quero ficar-me ou fixar-me apenas na parábola das 10 virgens, mas quero mostrar-vos que esta parábola ela pode ser lida em paralelo com alguns outros textos da Bíblia que basicamente nos dão um quadro de advertência mais completo. Quando olhamos para esta história que acabamos de ler, nós percebemos perfeitamente que a parábola das 10 virgens é uma advertência para um conjunto de pessoas que estão obviamente representadas na parábola por estas 10 jovens. E estas 10 jovens, obviamente que pela sua virgindade, elas representam esta pureza, sendo mulheres, naturalmente que numa linguagem profética, é claro que apontam para povo de Deus, para a Igreja de Deus. A interpretação é evidente e este noivo que aparentemente se atrasa, reparem que não é o noivo que está atrasado, o próprio texto diz, é elas tardando ele, porque elas contavam que ele viesse mais cedo, mas ele não vem na hora que elas, à partida, contavam. Portanto, o noivo, obviamente, representa o Senhor Jesus e as bodas, aquela festa, claro, a boda que será realizada e a grande celebração entre Jesus e os salvos. Portanto, tudo isto fica muito claro em termos de interpretação. O próprio Senhor Jesus, claro, disse no final da parábola: vigiai porque não sabeis a hora em que virá o Filho do Homem. Portanto, nem sequer há nenhuma dúvida aqui na interpretação. No entanto, esta história, infelizmente, mas por um lado, graças a Deus que o Senhor Jesus deixou esta advertência, não é uma história simplesmente para lermos, para nos alegrarmos e dizermos: uau, que maravilha, o noivo vai voltar e todos vamos poder alegrar-nos com ele eternamente nas bodas. Não é este tipo de celebração ao qual esta parábola nos convida. Ela convida-nos a uma reflexão sobre o facto de que metade, e obviamente que aqui o número não é para fazer uma contagem literal, isto é uma história e, portanto, é uma alegoria profética. O que é certo é que uma parte muito importante deste povo aqui representado por estas jovens, virgens, solteiras, o que é que acontece? Não estavam preparados. E, na verdade, não chegaram a entrar na boda. Portanto, é uma advertência, irmãos,
com uma dimensão de apelo e de exortação tremenda. E por isso nós precisamos de estar muito atentos, porque os alertas que Jesus deixou na sua palavra são para que não é o facto de pertencermos a um determinado povo, a uma igreja, a ter um nome e a ter certas características enquanto coletivo, isso não significa que todos aqueles que fazem parte desse coletivo estão preparados. E esse deve ser o grande foco da nossa atenção neste momento, enquanto Jesus não vem. Deixem-me então propor-vos aqui uma leitura comparada com mais 2 textos das Escrituras. Vamos lê-los rapidamente. Vamos folhear aqui um pouco atrás e chegamos a Mateus no capítulo 13. E o que é que vamos encontrar aí? Uma outra parábola que Jesus contou. E nesta parábola, portanto, capítulo 13 de Mateus, vamos ler a partir do versículo 24. É uma história também muito conhecida, a parábola do trigo e do joio. Leiam comigo Mateus 13, a partir do versículo 24. Jesus propôs-lhes outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente, porque tem então o joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos disseram-lhe: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse-lhes: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até à ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo juntai-o para o meu celeiro. Repare que esta parábola, ela pode claramente ser lida em paralelo com a parábola das 10 virgens. A metáfora usada por Jesus é diferente, mas tudo nestas histórias está em paralelo. Se de um lado temos um casamento como metáfora e o noivo que vem, aqui temos um senhor e a terra, e a semente que está plantada na terra equivale, obviamente, às virgens. É o povo de Deus que se trata, é o povo que tem conhecimento. E o que é que vamos encontrar? 2 grupos. Por isso é que as semelhanças são tremendas. 2 grupos. Aqui não são designados por prudentes e imprudentes, são designados por trigo e joio. E o que é que vai acontecer? Quando o Senhor voltar para a ceifa, a colheita, o equivalente ao noivo quando chega para finalmente ter a boda com os seus convidados, o que é que vai acontecer? Tem que haver uma divisão. Uns vão ficar fora no caso do casamento e aqui o joio será destruído. No entanto, estamos a falar de uma entidade coletivamente semelhante. Estão todos plantados no mesmo campo, todos parecem iguais, tal como nas 10 virgens todas adormeceram. E é um alerta tremendo que nos é feito sobre a questão da preparação para a vinda do Senhor Jesus. Percebem, portanto, que eu vos estava a dizer há pouco, no contexto de Mateus 25, que a grande preocupação de Jesus, depois de indicar alguns sinais da sua vinda, e haverá pessoas crentes que estão conscientes, aliás, isso faz parte das características desse povo de Deus, estão conscientes desses sinais, pregam, falam e preparam-se a propósito desses sinais. No entanto, uma parte significativa desse coletivo, em termos individuais, devido às suas escolhas, ao seu posicionamento, à sua vida de fé, não estão preparados. São joio ou são virgens loucas. E deixem-me ainda então propor-vos um outro texto para ler em paralelo com este, que está em Apocalipse, no capítulo 3. E aqui, não se tratando agora de uma parábola, na verdade, há também metáforas muito importantes nesta história e nesta mensagem, a carta que foi escrita ou revelada por Jesus, diretamente por ele, à igreja de Laodiceia. E o que é que vamos encontrar aí? Vamos fazer a leitura, também é obviamente um relato muito conhecido. Vamos lê-lo aqui juntos mais uma vez. A 7ª carta à igreja de Laodiceia. O que é que diz? Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, que é Cristo. O que é que ele diz? Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente.
Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e um nu, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei a ele, e com ele cearei, e ele comigo. E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Repare então que nós encontramos aqui uma imagem tremendamente forte. E esta imagem, mais uma vez, ela é endereçada a uma igreja, a um grupo de crentes, portanto, a um coletivo. É por isso que vos proponho que estes 3 textos, nós estamos a centrar-nos a partir da história das 10 virgens, pelo lugar importante onde ela se encontra no discurso de Jesus, mas podemos fazer este paralelo. Aqui o paralelo encontra-se aonde? Precisamente no facto que é uma mensagem para a proximidade da vinda de Jesus. Agora, essa proximidade aqui não nos é dada pelos detalhes, vamos dizer, da história ou da parábola, porque no caso do trigo e do joio, é-nos dado pela imagem do ceifeiro, do Senhor da Terra, que vai voltar para ser feita a colheita, e no caso das 10 virgens, o noivo. Aqui o contexto da volta de Jesus é-nos dado porque a mensagem de Jesus à Laodiceia, dentro do contexto das profecias de Apocalipse, portanto, 7 cartas, 7 tempos proféticos, a última carta é para a igreja, o coletivo que está na terra antes da vinda do Senhor Jesus. Então, o contexto está dado. O contexto é o da vinda de Jesus. E nestas 3 histórias, o que é que nós encontramos? Uma tremenda advertência a propósito de quê? Da preparação, ou se quiserem, da falta de preparação. Ora, aqui na igreja de Laodiceia, o alerta para essa falta de preparação também é dado através de uma parábola, na verdade. É a parábola da temperatura. E o Senhor adverte este coletivo de ele ter o problema de ter pessoas que estão mornas, portanto, nem estão frias, nem estão quentes, e, portanto, criam esse vómito a Deus. Mas, na verdade, a explicação é dada do que é que significa mornidão. E é muito curioso porque algumas vezes nós tendemos a interpretar o conceito de mornidão, porque é evidente que do ponto de vista da imagem ou da alegoria, mornidão aponta para a ideia de pessoas que estão assim muito acomodadas, que não se importam muito. Mas quando nós vamos aos detalhes da revelação, nós percebemos que quando o Senhor Jesus revelou na essência, o problema, ele vai dizer, dizes que és rico, pensas que és rico, que estás bem, mas és um miserável. Portanto, a mornidão, muito mais do que apenas uma letargia, uma falta de vida espiritual ou qualquer outra coisa, esta mornidão caracteriza-se por orgulho espiritual. Então, agora reparem, agora eu convido-vos a fazer esta análise. No caso do joio, o que é que o joio revela para nós? Que existe contrafação. Portanto, existem crentes que, na verdade, vivem uma experiência de total falsidade na sua natureza cristã. E eu gostava, portanto, que agora atendêssemos bem, irmãos, a esta reflexão que eu quero fazer convosco, que é realmente tentar ser o mais claro possível na advertência que estas histórias na Bíblia nos fazem. A primeira advertência, começando agora pelo trigo e pelo joio, é uma advertência contra a falsidade, a hipocrisia. O que é que Jesus nos está a advertir, nós, povo de Deus do tempo do fim? É que há crentes entre o povo de Deus que o seu problema está no caráter. Ou seja, há engano e falsidade. Estes crentes têm aquilo que eu poderia chamar o síndrome dos fariseus. Isto quer dizer o quê? Que aparentam uma coisa, mas na essência são outra completamente diferente. Vai-se analisar a vida destas pessoas e ela é falsa.
Deixem-me dizer-vos o seguinte, é aquela vida de quem anda de fato e gravata ao sábado, como eu estou aqui neste momento, mas a questão é quando eu tiro a gravata e o casaco e o fato, e o que é que eu sou? Na minha casa, com a minha mulher, com os meus filhos, com os meus amigos, nas minhas escolhas, nos meus comportamentos, nas redes sociais, no relacionamento com os meus colegas de trabalho ou com os meus empregados. O que é que eu sou na essência? É essa verdade sobre o que nós somos como crentes que somos advertidos pela parábola do trigo e do joio. Ou seja, há crentes que são claramente joio. Eles são vistos no meio do trigo e, portanto, aparentam ser trigo. Mas as suas obras e a sua vida é completamente falsa. Todas as suas escolhas revelam a natureza da sua identidade. É este o síndrome dos fariseus, ao qual Jesus disse, aliás, sepulcros caiados de branco. Por fora parecem uma coisa, mas no interior é só morte, podridão e falsidade. Ora, o que é que esta mensagem diz à Igreja de Deus do tempo do fim? Diz muito cuidado. É tempo de parar de parecer uma coisa e ser outra. E depois temos a mensagem a Laodiceia. E o que é que a mensagem de Laodiceia nos adverte? Para uma condição que é chamada de mornidão, que é talvez a mais desesperadora de todas as condições destas três. E porquê é que eu digo que é a mais desesperadora? Porque o que caracteriza os mornos de Laodiceia é não conhecerem a sua fraqueza. Ou seja, acham que estão bem. O joio, as pessoas que são o joio, os crentes que são falsos, sabem perfeitamente que são falsos. Simplesmente continuam a manter uma capa, mas eles sabem as suas escolhas e a sua vida. Sabem que é tudo mentira. Mas os mornos não sabem da sua mentira e do seu problema. Ou seja, qual é o verdadeiro problema que Laodiceia nos adverte? Orgulho espiritual. São os crentes que estão entre o povo de Deus, mas que olham para os outros com desprezo, com desdém, como se todos à volta fossem uns miseráveis, uns pecadores, não fazem isto ou não fazem aquilo, e olham com desdém para os outros. E é exatamente essa condição que o Senhor Jesus chama de mornidão, que lhe provoca vómito, porque não estão conscientes. Então o problema da Laodiceia não é falsidade, é antes orgulho. É o que eu chamo o síndrome do apóstolo Pedro antes da sua conversão. Ou seja, Jesus dizia-lhe, tu vais-me trair, e ele dizia, eu nunca na vida, eu vou contigo até ao fim. Reparem, a pergunta é, Pedro estava a mentir quando disse isso? Não estava. A gente entende pelos evangelhos que ele não disse isso com falsidade. Ele disse isso que estava mesmo convencido no seu orgulho de que era um homem que não tinha falhas. E à primeira dificuldade e aperto e pressão, o que é que ele fez? Negou o mestre. Por isso é que se trata de uma condição desesperadora, porque a pessoa não entende a condição que está. E agora, finalmente, para irmos ao centro desta mensagem, então temos a advertência às virgens imprudentes ou loucas. E aí qual é o problema? E eu quero chamar muito a vossa atenção. Porque o problema das virgens loucas não é orgulho, nem é falsidade. Ou seja, são crentes que têm uma boa intenção. Reparem que elas foram esperar o noivo, elas têm as vasilhas e têm o azeite consigo, e todas adormecem na verdade. Por isso, o adormecer não é o centro desta mensagem. Em muitos aspectos, as 10 virgens estão todas juntas. O problema é que há 5 delas que os cuidados desta vida, podíamos dizer, levam-nos a distraírem-se. E quando elas percebem que na verdade precisariam de estar mais atentas e vigilantes, já é tarde demais. Portanto, não se trata nem de falsidade, nem de orgulho, trata-se de uma questão de prioridades. E é por isso que eu hoje quero centrar, no final desta mensagem, quero centrar, irmãos, a minha advertência, a partir da palavra de Deus, hoje, realmente na mensagem das 10 virgens. Porquê? Porque o problema das 5 virgens loucas é prioridades.
São pessoas bem intencionadas, não são falsas, não estão a tentar enganar ninguém, nem a Deus. São pessoas que muitas vezes reconhecem as suas fraquezas e entristecem-se com elas. Estes são os crentes que estão entre o grupo que é representado pelas virgens loucas. O problema é que não conseguem estabelecer prioridades o suficiente para perceberem que pelos afazeres desta vida, para alguns é o muito trabalho, é a muita dedicação ao corre-corre e à vida, aos afazeres da vida. Pode ser uns nas suas carreiras, outros nos prazeres mundanos. Estão tão agarrados às coisas desta vida, aos prazeres, à obtenção pode ser de bens ou de tantas outras coisas que nos agarram a esta terra. E na verdade estamos a falar de homens e mulheres que amam a Deus, querem encontrar-se com Ele, mas também amam o que estão a viver aqui, o que estão a acumular, o que estão a fazer. E logo, na verdade, estão entre o povo de Deus. Não vêm à igreja com falsidade. Reconhecem a verdade da palavra de Deus e da necessidade de Deus na sua vida. Mas não conseguem abstrair-se deste peso de estarem focados nas prioridades desta terra. E por isso, quando o Senhor vem, elas vão dizer, nós queremos entrar. Vocês veem, a parábola diz, nós queremos. Elas não viram as costas, como quem diz, olha, não entramos agora, pronto. Não, elas querem. Elas vão lamentar-se, na verdade, por não poder entrar. Mas quando o Senhor chegou, o que é que elas estavam a fazer à última da hora? A tentar comprar azeite. Vocês veem então que não se tratava de falsidade ou de orgulho. Elas ainda querem comprar o azeite, mas já não dá tempo. Enquanto havia tempo, estavam distraídas com outras coisas. E este é um alerta tremendo para nós, irmãos, para todos nós. Eu chamo a este síndrome o síndrome da mulher de Ló. Porquê? Nós conhecemos a história e não temos grandes detalhes sobre a mulher de Ló, mas temos um detalhe importante. É de que ela também fez parte daqueles, da família de Ló, que recebeu uma advertência do juízo que viria sobre Sodoma e Gomorra. Ora, Ló e as suas filhas puderam salvar-se. Ela também poderia salvar-se. Mas o que é que o livro de Gênesis nos diz? Que ela olhou para trás. Quer dizer que o seu coração, as suas prioridades, as suas atenções estavam aqui, agora, ali naquele caso em Sodoma. E ela acabou por ficar naquela destruição. É apenas isso. Ela ficou onde estava o seu coração e onde estavam as suas prioridades. Ora, Jesus alerta-nos e chama-nos para o facto de que nós não precisamos de estar entre nenhum destes grupos. E é isso que esta manhã, prezados irmãos, eu queria dizer-vos de todo o meu coração. Nenhum de nós tem razões para ficar em nenhum destes grupos. Porque o Senhor chama-nos, na verdade o Senhor chama-nos a abandonarmos este grupo, qualquer um deles. Se estamos distraídos e focados nesta terra e nos prazeres deste mundo, irmãos, precisamos de acordar dessa distração e focar-nos em pôr Jesus em primeiro lugar. Se estamos convencidos que somos os melhores deste mundo e de que à nossa volta é só pecadores e nós é que somos os bons, então temos que sair imediatamente dessa posição, porque o juízo será o mesmo. E se porventura vivemos uma vida de falsidade, em que a igreja é só a aparência, mas a nossa prática, a nossa vida é totalmente voltada ao contrário do Senhor, o juízo sobre nós será o mesmo. A grande mensagem de esperança que está contida nestas 3 mensagens de advertência é que porque o Senhor Jesus ainda não veio, ainda é o tempo de fugir de cada um destes grupos. E eu hoje, de todo o meu coração, aos queridos irmãos que estão em Aveiro, em Sangalhos ou em Vila Nova de Monsarres esta manhã, eu apelo-vos, como vosso irmão em Cristo, de todo o meu coração, saiamos destes lugares, destas indecisões, destes posicionamentos falsos no nosso coração e enganadores. Saiamos. Os irmãos sabem como eu que no tempo do fim há profeticamente a necessidade de fazer um chamado àqueles que estão fora do povo de Deus. Esse chamado é-nos revelado, por exemplo, em Apocalipse 18, quando nos é dito:
Saí dela, povo meu. É um apelo a fazer o quê? Ao povo de Deus, aos homens e mulheres que sinceramente amam a Deus, mas que ainda não estão nas fileiras do seu povo, a sair de Babilónia, que é essa confusão espiritual, doutrinal, que engana as pessoas. E, portanto, há uma proclamação a fazer, sem dúvida. Aliás, essa proclamação também está na mensagem do segundo anjo do Apocalipse 14. Caiu Babilónia. Ela deu a beber a muitos do vinho da ira, da sua prostituição, portanto, ela enganou essa Babilónia. E nós dizemos a todos os que nos ouvem, saiam dessa Babilónia. Mas esta advertência que eu vos trouxe esta manhã, permitam-me dizer o seguinte, irmãos, há muitos homens e mulheres, e eu tenho que refletir esta manhã, se não sou eu, que também tenho que ouvir um apelo que é sai. E neste caso não é sai do povo de Deus para fora, porque Deus ama. Nós lemos na carta à Laodiceia, Deus ama aqueles que repreende. E Deus traz a sua repreensão para dizer, saiam desse lugar que vos vai levar à destruição se ficarem nele. Saiam dessa identidade falsa de joio, de engano, de falsidade e hipocrisia. O Senhor Jesus também nos chama hoje a sairmos da mornidão, do orgulho espiritual. E o Senhor chama-nos a sairmos da falta de prioridades e a sairmos do amor ao mundo mais do que o amor a Deus e à sua causa e à sua obra. E eu oro para que Deus vos ajude e vos inspire a fazerem hoje mesmo essa escolha. Jovens que me estão a ouvir neste momento, estamos aqui também num contexto de fins de semana e semana especial para os jovens. Por favor, atentem para estas palavras e para este apelo que eu vos estou a fazer. Eu sei que vocês podem perfeitamente entender estes três grupos e se porventura vocês estiverem em algum deles, fujam, prezados jovens, fujam desses lugares, saiam desses lugares, venham para o Senhor Jesus, para uma vida de sinceridade, de verdade com Ele. Onde as vossas falhas e fraquezas, apresentem-nas dentro do Senhor para que Ele as mude, para que Ele vos restaure e vos perdoe. A todos vós, eu apelo esta manhã a isto, a que saiamos, se porventura não estamos no lugar onde devemos estar, para que quando o Senhor Jesus voltar e cumprir essa bendita promessa, nós possamos recebê-lo de braços abertos. Que Deus vos abençoe.